Profecia 99. Há algo que a igreja não te contou. Algo que não está nas pregações de púlpito e que, por algum motivo, seus pastores nunca mencionaram. Não é sobre o Apocalipse de João, nem sobre a vinda do Anticristo. É sobre uma profecia escondida no início de tudo, nas primeiras páginas da Bíblia, no livro de Gênesis. Uma profecia que explica por que a ansiedade, o medo e o vazio se tornaram a marca da nossa geração. Pode parecer impossível que você tenha lido a Bíblia tantas vezes e nunca tenha visto isso, mas ela sempre esteve ali, diante dos seus olhos. E quando você entender o que essa profecia realmente diz, vai perceber que o tempo que achamos estar acabando é, na verdade, o tempo que já começou há muito tempo. Fique comigo, porque hoje você não vai apenas ouvir sobre a Bíblia, você vai enxergar o que 99% dos cristãos ignora. Eu cresci ouvindo sermões sobre o fim dos tempos. Lembro-me da emoção e do medo. As palavras sobre guerras, fomes e terremotos pareciam um alerta constante de que o fim estava logo ali, na esquina da história. E, de certa forma, tudo fazia sentido. Mas havia algo que sempre me incomodava. Mesmo cercado por tantas promessas de salvação, eu via pessoas que viviam presas à culpa, ao medo e à ansiedade. Pessoas salvas, mas vazias. Eu mesmo me sentia assim às vezes. Uma sensação de que algo estava desconectado, de que mesmo orando, mesmo crendo, ainda havia uma distância. Um silêncio entre o Criador e a criatura. Você já sentiu isso? Aquela inquietação que não se explica, o vazio que a prosperidade não preenche, que a oração nem sempre alcança. Aquela sensação de estar perto, mas ainda assim distante de Deus. Durante 20 anos, eu busquei entender o porquê disso. Estudei Apocalipse, mergulhei nas visões de Daniel, nos evangelhos, nas cartas de Paulo. Procurava respostas sobre o fim, mas a resposta não estava no fim, estava no começo. Em um lugar que todos conhecem, mas poucos realmente compreendem. O Jardim do Éden. A história é familiar. Adão, Eva, a serpente, a queda, a expulsão. Mas o que acontece depois disso? O que Deus faz após expulsar o homem do jardim? Gênesis 3, versículo 24, diz que Deus colocou querubins ao oriente do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Durante toda a minha vida, eu li esse versículo como um ato de punição, uma barreira. Você não pode mais entrar. Mas um dia, algo me fez ler de novo, com outros olhos. O texto não diz que a espada destrói, diz que ela guarda, e então tudo mudou. E se o que Deus colocou ali não foi uma barreira de rejeição, mas uma barreira de preservação? E se o que ele estava guardando não era o fruto, mas o caminho? Deus não colocou a espada para impedir o homem de voltar. Ele colocou para proteger o caminho até que o tempo certo chegasse. Aquela espada não representava um castigo, mas uma promessa. Uma profecia silenciosa. Essa é a profecia que 99% dos cristãos ignora. Um dia, o caminho para o jardim seria reaberto. O caminho para o santuário, para o Éden, o lugar do deleite e da comunhão perfeita, voltaria a estar acessível. E isso não aconteceria por esforço humano, mas por uma única intervenção divina. A espada flamejante em Gênesis é o primeiro véu, o véu que separa o homem da presença de Deus. E o véu do templo, rasgado na cruz, é o cumprimento dessa profecia. Quando Jesus bradou, "Está consumado", aquela espada foi embainhada. A separação terminou. O caminho de volta à comunhão plena foi reaberto, mas a grande tragédia é que a maioria dos cristãos ainda vive como se a espada estivesse lá. Vive ajoelhada do lado de fora do jardim, orando com medo, servindo com culpa, esperando um futuro que já começou.
A dor mais profunda do cristão moderno não é a perseguição, é a ansiedade. É viver como se ainda estivéssemos no exílio, mesmo depois que o portão foi reaberto. E é por isso que corremos tanto. Por isso buscamos o jardim em lugares vazios. Tentamos recriar o Éden em status, em reconhecimento, mas nada disso satisfaz, porque o ser humano foi criado para o Éden. Fomos programados para o deleite da comunhão com o Criador. E quando vivemos longe disso, tudo o que resta é substituição. A igreja, muitas vezes sem perceber, nos ensinou a olhar para a árvore errada. Falamos sobre a árvore do conhecimento, as regras, os dogmas, o que é proibido, mas esquecemos E a árvore da vida é o próprio Cristo. Quando focamos apenas no que é proibido, no que é pecado, no que não podemos fazer, vivemos presos à árvore que trouxe a queda e não a que traz a vida. E é isso que gera ansiedade espiritual. Viver tentando se manter longe da condenação, em vez de viver perto da comunhão. O querubim em Gênesis não era um vilão, era um guardião. Um anjo com a missão de preservar o caminho até que o momento certo chegasse. Ele estava ali, guardando o portal, esperando o dia em que sua missão terminaria. E esse dia chegou. Quando o Filho de Deus foi crucificado, algo aconteceu no invisível. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que era símbolo de separação se tornou o sinal de acesso. A espada flamejante foi retirada. A profecia de Gênesis se cumpriu. O Evangelho não é apenas sobre perdão de pecados, é sobre restituição, é sobre o retorno ao Éden. A cruz não é o fim da história, é o recomeço. Ignorar essa profecia tem o alto. O custo é viver um cristianismo de medo, não de plenitude. Um cristianismo de servos e não de filhos. Muitos vivem como fugitivos de um Deus irado, quando deveriam viver como filhos acolhidos de volta para casa. O medo do fim, a ansiedade sobre o futuro, o desespero por controle, tudo isso nasce de uma falha em compreender o passado. Vivemos como se o caminho ainda estivesse fechado, mas o caminho foi aberto. A cruz é o portal. Quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele estava declarando o cumprimento da profecia de Gênesis. O caminho guardado pela espada agora tinha um nome: Jesus Cristo. E é por isso que, nos momentos mais profundos de adoração, quando você sente aquela paz que não faz sentido, o peso desaparece. É porque, por um instante, sua alma reconhece o Éden. Ela se lembra do lugar de onde veio. Ela se lembra da comunhão para a qual foi criada. É o seu espírito dizendo: você está em casa. A espada não está mais aqui. O Espírito Santo não veio apenas para te preparar para o Apocalipse. Ele veio para te reconectar ao jardim. Ele é o sopro que te conduz de volta ao deleite da presença. A partir de agora, você não pode mais ler a Bíblia da mesma forma. Ela não é um manual de regras, nem um mapa de fuga do juízo. É o registro histórico da reabertura do Éden. O portão está aberto. O caminho foi restaurado. A comunhão foi devolvida. Então, a escolha é sua. Você vai continuar vivendo ajoelhado fora do jardim, com medo da espada? Ou vai entrar com ousadia e gratidão no lugar de comunhão que foi restaurado? A profecia é simples, mas poderosa. Eu abrirei o caminho de volta. Sua ansiedade, seu medo e sua insegurança não são sinais de fraqueza. São ecos da profecia. São o grito da alma, lembrando que ela nasceu para o Éden. O tempo não urge, porque o mundo vai acabar. Urge, porque você precisa viver o presente da profecia cumprida. Pare de olhar para a espada. Olhe para o portal aberto. O caminho foi restaurado. O Éden está acessível. E o convite é pessoal. Se essa revelação falou com você, compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que o portão já está aberto. E se inscreva, não por curiosidade, mas por coragem. Coragem de viver na plenitude do jardim,
na comunhão que sempre foi o propósito. Porque a verdadeira profecia não é sobre o fim, é sobre o retorno ao Éden.